Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, minhas ovelhas, meus amigos, Shalom para cada um de vós. Que prazer estar com vocês mais uma vez aqui nesta live, onde nós fazemos deste lugar o santuário para adorarmos a Deus, para ouvirmos a voz do Senhor. Aqui nós estamos reunidos em o nome de Jesus. E o Senhor Jesus deixou bem claro que aonde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, Ele estaria presente. Então não há dúvida de que o Senhor está aqui. Eu creio que o Senhor se faz presente para abençoar a minha vida, para abençoar a sua vida, para abençoar a vida de todos aqueles que chegarem a este lugar. Se você está em sua residência, no seu trabalho, no hospital, você que é católico, espírita, evangélico, de qualquer religião, qualquer denominação, não importa o credo religioso, nós queremos adorar a Deus. Estamos aqui com um só pensamento, com um só propósito, esta é a realidade. Nós estamos aqui sem partidarismo, sem barganha. Nós estamos aqui para recebermos aquilo que o Senhor tem para nos dar. Ele tem o poder para derramar sobre nós. Ele tem respostas para as nossas lutas, para os nossos desafios. Ele tem uma palavra para o coração de todos. Então eu peço que você esteja comigo durante esta live até o final e tenha certeza que o Senhor estará trabalhando em você e por você. Você crê? Então glória a Deus. Obrigado a todos os irmãos. Os irmãos que estão pela primeira vez, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Você que está aqui e já faz parte da família, também seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agradeço sempre aos irmãos por estarem aqui enviando suas mensagens. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo joinha, obrigado por você estar aí também divulgando esta obra, este trabalho. É um culto em cada lar. Aleluia! E meus queridos, nós estamos vivendo um propósito tremendo, um propósito muito abençoado. A cada dia nós falamos de um personagem da Bíblia. Estamos no propósito Os 40 Mais, vidas que revelaram o poder de Deus. Repito, Os 40 Mais, vidas que revelaram o poder de Deus. São vidas que nós encontramos na Bíblia Sagrada que revelaram o poder do Senhor. Nós já falamos de muitos aqui. Hoje vamos falar de mais uma pessoa muito importante na Bíblia que nós aprendemos com esta pessoa. Aprendemos com suas atitudes, com a sua fé, com a sua determinação. Então eu peço que você esteja ligado, esteja ligada em tudo que vamos falar a partir desse momento. Os irmãos já sabem, hora da palavra, é hora de ouvir a voz de Deus. Não converse com ninguém quando começar a palavra, não mande mensagem para ninguém, não dê boa noite para ninguém. Quem chegar dê boa noite para você, você recebe com carinho, mas responde depois quando terminar a palavra. Tá certo? A palavra de Deus é a reverência total para o Senhor. E olha, em nome de Jesus, eu quero aqui agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida da nossa irmã Denise. Irmã Denise, que está aí com posse de vitória, não é? Vitórias. O Senhor tem trabalhado em sua vida, o Senhor tem feito aí maravilhas. Fico feliz quando eu vejo pessoas contando vitórias, quando a pessoa conta seu testemunho, quando a pessoa conta a bênção que Deus fez, que Deus está fazendo. Está aí então a irmã Denise, de posse de vitória. Deus te abençoe, minha querida ovelha. Deus trabalhando na tua vida econômica, Deus trabalhando na tua saúde, Deus trabalhando no seu lar. O importante é isso, é Deus fazendo a obra.
Nós estamos aqui, queridos, apenas como instrumentos nas mãos de Deus, não é? A palavra do Senhor diz que temos que orar uns pelos outros. Então, essa é a nossa missão, tá bom? É a nossa missão. E a irmã Denise conversou comigo, né? Falou comigo sobre o que aconteceu com ela, e ali fizemos uma oração de imediato, e graças a Deus está aí, está bem, Deus é mais, não é? Deus é fiel, e o Senhor está contigo. Tá bom, minha querida? Um grande abraço, minha querida ovelha Denise, e queridos irmãos, assim vamos viver também a nossa fé. Todo mundo aqui vivendo a sua fé e conquistando as maravilhas de Deus, em nome de Jesus. Mas, amados, após essa bênção, após a vitória que nós recebemos aqui, após esses relatos, eu quero aqui, nesse momento, pedir para você prestar muita atenção, porque nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. Vamos receber a palavra do Senhor neste momento, tá? E o personagem de hoje é este, Davi, o poder de quem luta, canta e se arrepende. O poder de quem luta, canta e se arrepende. Aleluia. Vamos falar sobre esses assuntos referentes ao rei Davi, não é? Ao salmista Davi, ao Filho de Deus, que foi consagrado por Deus para ser rei. Vamos prestar bastante atenção. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Você vai abrir a sua Bíblia juntamente comigo em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, o capítulo 17. Vamos ver aí, capítulo 17. O versículo, meu querido e minha querida, é o 45. Repetindo, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz aqui o rei Davi. Presta atenção. Se você não está com a Bíblia, se você não puder abrir a sua Bíblia, então ouça atentamente, tá bom? Não tire sua atenção por nada. A palavra de Deus, queridos, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Repito, palavras do rei Davi. Diz o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, ao gigante, ao Golias: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Essas foram as palavras do rei Davi. O rei Davi, queridos irmãos, você sabe, ele foi pastor, cuidava lá das ovelhas de seu pai. Davi foi um guerreiro, um homem que desde cedo ele entrava em algumas batalhas. Eu não digo no sentido de pertencer a exércitos, isso não. Mas ele jovem, ele já era um guerreiro, ou seja, ele era determinado. Você lembra que quando ele foi se preparar, ou ele foi falar com o rei Saul, que ia enfrentar o gigante, você lembra que o rei Saul disse para ele: você não pode lutar contra o gigante, porque ele é guerreiro desde a sua mocidade, e você, um garoto.
E Davi disse: olha, fica sabendo que o teu servo aqui apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e pegou a ovelha. Eu fui atrás e tirei a ovelha da boca desses animais. Olha só. Então Davi disse: eu vou fazer a mesma coisa com esse cara. Então Davi já era um jovem determinado, sabe? Já havia uma determinação, uma coragem, uma valentia dentro de seu coração. Então Davi, como eu disse, ele foi pastor, ele já era um guerreiro, né, um lutador. Por mais que ele não tivesse participado, não tivesse pertencido até então a nenhum exército, não fizesse parte de exército algum, até porque ele ainda era um garoto, mas ele já tinha certas experiências de luta, de coragem, de enfrentamento, sabe? Ele já tinha enfrentado situações assim, como ele relatou a Saul, contra urso, contra leão. Então, Davi, ele, além disso, ele também era músico, não é? Dedilhava a harpa, você sabe disso. Então Davi também, ele era músico. Ele foi rei, não é? Foi rei. Agora, além de tudo isso, Davi, ele era um homem semelhante a nós. E por conta disso, também foi um pecador. Presta atenção. Davi foi também um pecador. E ele pecou seriamente diante do Senhor. O pecado que ele cometeu, você sabe. Você sabe o que ele fez. Você sabe o pecado que ele cometeu. Mas olha, acima de tudo, irmãos, Davi foi alguém que sabia se quebrantar perante o Senhor. Você entende? Ele sabia se quebrantar perante o Senhor. Isso é muito importante. A pessoa saber se quebrantar diante de Deus. Nada de orgulho, nada de prepotência, mas essa humildade, sabe? De você reconhecer seu erro, de você se quebrantar perante o Altíssimo, porque Deus gosta disso. A vida de Davi não foi perfeita. Ele não foi um homem perfeito. Eu não sou perfeito, você também não é perfeito, perfeita. Não há ninguém perfeito aqui, irmãos. Ninguém. Mas a vida de Davi foi marcada por uma fé verdadeira. Presta atenção. A vida de Davi foi marcada por uma fé verdadeira. Foi marcada pela sua ousadia, porque ele foi ousado para enfrentar aquele camarada de quase 3 metros de altura, ok? Então ele foi ousado. E a vida de Davi também foi marcada pela rendição, ou seja, se rendeu a Cristo. Aliás, se rendeu a Deus, se rendeu ao Senhor. Você entende? Ao Senhor dos exércitos, como ele menciona. Então ele se rendeu a Deus de tal modo que o Senhor o exaltou. Porque o poder de Deus, ele se manifesta, amados, em quem adora de verdade, como Davi fez, sabe? O poder de Deus se manifesta na vida daquele que enfrenta os seus gigantes e se humilha. E se humilha também quando comete um erro, quando comete uma falha, quando comete um pecado. Olha como o poder de Deus se manifestou na vida de Davi. Você está prestando atenção nisso? Os detalhes que eu estou falando para você? Era um adorador de verdade. Era um guerreiro que enfrentava suas lutas, que enfrentava seus gigantes, e enfrentou literalmente gigantes, tá? E era um homem que se humilhava perante Deus quando cometia seus erros. Porque eu tenho que reconhecer meus erros. Você reconhece os seus. O problema de muitos
é reconhecer o erro de alguém, é apontar o erro de alguém, é identificar o pecado em alguém. É ou não é verdade? Olha, irmãos, não falta gente para ficar apontando, para ficar acusando, para ficar falando, para ficar fofocando a respeito do erro, do pecado, da iniquidade de alguém. Não falta gente para isso. A pessoa, ela tem o prazer de chamar a outra e dizer: tu tá sabendo, tu viu, tu soube. Quer dizer, o prazer é contar sobre os erros dos outros. Ela própria acha que não está errando, que não falha, que não comete pecado, que é perfeita, que ninguém identifica erro nela. Ela pensa que ninguém nota seus erros, suas falhas. Muitos notam, muitos veem, só que muitos não comentam, porque não são como ela. Entende? Não são como ela. Então ela é de um jeito, mas a pessoa que vê o erro na vida dela não é igual. Por isso se cala, vê, mas não fala nada, não precisa ficar divulgando para ninguém. Porque reconhece que também é uma pecadora. Então de que me adianta sair falando do teu pecado se eu tenho pecados para sustentar? Ou seja, sustentar no sentido de ser responsável por eles, entendeu? Carregar meus pecados que eu estou falando é no sentido de ser responsável por eles e não pelos dos outros. Eu não sou responsável pelo pecado dos outros. Eu tenho os meus para carregar e para colocar perante o meu Deus e para colocar perante o meu Senhor. Esse é o meu dever, este é o meu papel. Me arrepender e me colocar perante Deus. E foi assim que Davi fez. Davi, ele revelou o poder de Deus, irmãos, de muitas maneiras. Uma delas foi enfrentando o Golias, o gigante. Ele revelou o poder de Deus ali. Enquanto todos estavam ali, olhando para o tamanho daquele camarada, aquele homem chamado Golias, que era um gigante de fato, todos olhavam para ele e ficavam com medo. Por quê? Porque ele era muito alto, muito alto. Davi olhava para aquele homem, mas Davi não conseguia enxergá-lo como todos enxergavam. Por que Davi não enxergava igual a eles? Porque enquanto todos estavam olhando o tamanho desse camarada, Davi estava olhando para o tamanho de quem? De Deus. Ele estava olhando para o tamanho de Deus. Ou seja, esse camarada é um nada perante o meu Senhor. Foi assim que Davi agiu. Ele não foi, queridos irmãos, covarde, medroso, como muitos ali, ou quase todos, se não todos, foram medrosos, covardes, ficaram tremendo, temendo ao gigante. Mas Davi, ele não teve isso com ele, sabe? Não teve isso. E veja que Davi, quando olha para o gigante e há aquela batalha de palavras, o gigante disse que ia fazer uma coisa contra ele, aí Davi diz que vai fazer isso contra ele. Não foi pela sua força física, tá? Não foi a força física que o moveu para aquela situação. Não foi a força física, mas foi a fé. Davi foi guiado pela fé, o justo vive pela fé, e Davi sabia que pela fé ele podia vencer aquele camarada. Aqui em 1 Samuel 17, no versículo 46, olha o que diz o versículo 46. Presta atenção. Ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial
dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que declaração fabulosa de Davi! Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, olha só, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então há uma determinação no coração de Davi. Há uma determinação. Hoje mesmo, ele diz. Hoje mesmo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o poder de Deus é visto quando nos colocamos, sabe, como Davi se colocou, na linha de frente. Na linha de frente. Confiando somente no nome do Senhor. Davi se colocou na linha de frente, ele não ficou lá atrás, dizendo, olha, vocês atacam, depois eu vou. Não, ele se colocou na linha de frente. E ele disse, você está desafiando o povo de Deus, o exército do Deus vivo. Você chegou aqui falando tanta coisa, mas eu quero dizer para você, camarada, que hoje mesmo o Senhor vai te entregar em minhas mãos. Eu vou arrancar a tua cabeça. Eu vou arrancar a tua cabeça. Você vê, as aves vão comer a carne dos filisteus, do teu exército, da tua carne também. Entendeu? As bestas feras da terra vão comer vocês, os cadáveres dos filisteus. Então Davi está 100% convicto de que a vitória é dele. E é assim que você tem que ser, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Você não pode ser meio termo. Não pode ficar mais ou menos, eu acho que sim, quem sabe, talvez. Não. Você tem que estar determinado, determinada. Hoje mesmo, ele falou, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Quem vai te entregar em minhas mãos é Deus. Não é pela minha força física. Porque aparentemente eu estou em desvantagem. Não é? Aparentemente, um cara deste tamanho e eu deste tamanho, então não tem condições. Mas não é questão de lógica, é questão de fé. É questão de fé. A fé, meus irmãos, que desafia gigantes, é a fé que provoca os milagres. Diga glória a Deus. Repito, a fé que desafia gigantes é a fé que provoca milagres. Milagres. Quando você tem a fé para desafiar os gigantes da sua vida, pode ter certeza que partindo para cima, sem recuar, você vai provocar os milagres de Deus em sua vida. Diga, eu creio, recebo e tomo posse dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Acredite nisso. Queridos, Davi, um homem guerreiro, sabe, destemido, ousado, ele foi um adorador por excelência. Um adorador de Deus. Ele adorava a Deus de verdade. Pastor, mas ele fez isso, ele pecou, ele fez tal coisa assim. A gente sabe, nós vamos aqui abordar sobre isso, já falamos um pouco. Mas eu quero que você entenda que lá no íntimo, ele era um homem que estava voltado para Deus. Sabe? Ele pecou, ele errou, ele falhou, mas ele não tinha a vida dele voltada para o pecado. Você é uma pessoa voltada para Deus. Mas isso não isenta você de cometer alguns erros, de cometer algumas falhas. Todos nós estamos sujeitos a isto. Davi esteve. E Davi, ele adorava a Deus com o coração aberto. Era um adorador por excelência. Adorador por excelência. Sabe? Davi, ele se colocava diante de Deus. Quando ninguém via, quando ninguém enxergava, Davi estava ali,
tocando a sua harpa, diga aleluia, tocando a sua harpa, cantando para Deus, ali no seu particular, ali no seu secreto. Às vezes a pessoa não te vê falando com Deus, louvando a Deus, orando a Deus, não vê você na intimidade com Deus, pensa até que você não tem intimidade com Deus. Mas você tem o seu particular com o Senhor. Você não precisa ser um fariseu, sabe? Para ficar se mostrando toda hora que está falando com Deus, que canta, que ora, que adora. Tem muita gente que faz só quando tem alguém olhando, só quando tem alguém por perto, só quando tem alguém para ouvi-lo cantar, adorar, orar. Se não tiver ninguém ouvindo a minha oração, então nem vou orar, só vou orar quando alguém estiver dentro de casa, quando alguém estiver na sala, quando alguém estiver na cozinha. Eu quero que escutem a minha oração, porque alguém vai dizer, olha lá, fulano ora, fulano está orando, é uma pessoa espiritual. Você não precisa disso. Davi, ele tinha seus momentos, sabe? Quando ninguém estava vendo, ele estava ali, dedilhando sua harpa, cantando para Deus, adorando ao Senhor. E coisa linda é quando ele diz, você conhece muito bem o Salmo 23, no versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha que confiança, irmãos. Olha que confiança. Quando a gente fala essa frase com o coração aberto e no espírito, a gente percebe uma grandeza, sabe? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, é muita intimidade com Deus, sabe? É muita intimidade. E o poder de Deus, ele é atraído por quem cultiva essa intimidade, sabe? Em secreto. A pessoa que cultiva essa intimidade com Deus, de se reservar, de estar ali no seu particular, com o Altíssimo, conversando com Ele, se declarando para Ele, abrindo o coração, se esparramando todo perante o Senhor, de corpo, alma e espírito. Meus queridos, algo sublime acontece. Acontece. Porque é uma intimidade entre você e Deus. É um momento único, sabe? É um momento que ninguém pode fazer por você. É você que tem que fazer. É cada um com Deus, cada um com seu particular com o Senhor, para poder sentir verdadeiramente o que Davi sentiu. O que Davi sentiu. Porque a adoração, ela precede maiores, grandiosas vitórias. Amém? A adoração precede, ou seja, a adoração ela vem antes de grandes conquistas. Você está ali adorando a Deus em espírito e em verdade, coração aberto, mente aberta, alma derramada. E daqui a pouco o Senhor vem e te dá uma grande vitória, um grande livramento, uma bênção extraordinária. Porque em alguns casos não é pecado você adorar a Deus, sabe? Está ali em adoração porque você conquistou algo. Ou seja, ações de graças. Você está ali dando a Deus um culto de ação de graça. Agora, existem pessoas, infelizmente, que só querem louvar a Deus, adorar a Deus, se o Senhor der vitória. Se o Senhor fizer, se o Senhor abrir a porta, aí eu vou adorar. Mas se Deus não fizer, então para mim não tem motivo para adorar. Aí é demais, não é, irmãos? Dizer que não tem motivo para adorar, porque Deus não abriu a porta aqui, porque Deus não deu o carro dela, porque não deu a casa, porque não encheu a conta dela de dinheiro. Eu tenho motivos para adorar a Deus. Todos nós temos muitos motivos. Olha, muitos motivos.
Se você olhar para o seu corpo, você consegue abrir a mão e fechar a mão? Consegue? Parece uma coisa tão simples, não é? Tem gente que está lutando na fisioterapia para poder voltar a mexer a mão. Para poder voltar a mexer a mão. Sabia? Tem gente assim. Tem gente que está numa luta muito grande para poder dar um passo. Você caminha, você vai, você volta. Olha só que coisa maravilhosa. Você vai resolver algo. Caminha, que é uma beleza. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E você está lá andando. Devagar ou rápido, está andando. E tem gente que neste momento está numa batalha muito grande, tendo que ser sustentado para ficar de pé. E quando dá um passo, fica feliz porque conseguiu dar um passo. A gente precisa valorizar mais as coisas que Deus faz. Sabia? Tem gente que daria tudo para estar no nosso lugar agora. Então, meus irmãos, nós temos sim motivos para adorar a Deus. O fato de você falar, de enxergar, de sentir. O fato de você estar vivo. Sabe? É motivo para adorar a Deus. Então adore a Deus nas coisas mínimas também, ou coisas que você considera como mínimas, pequenas. Mas adore a Deus. Adore a Deus. Adore. Porque você consegue levantar um braço, porque você consegue abrir e fechar a mão, porque você consegue enxergar as coisas, respirar. Adore a Deus, adore ao Senhor. Davi fez isso, ele adorou, ele adorava, ele abriu o coração, fazia mesmo, de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu ser. Aleluia. Mas Davi, sendo um adorador, um guerreiro, um valente, é como eu disse, ele não era isento de pecado, de erros. Davi caiu, amados. Davi caiu. Mas uma coisa é certa, ele não fugiu do altar, ele não fugiu do compromisso com Deus, ele não fugiu da sua vida, sabe, de comunhão com o Senhor. Ele não fugiu. Caiu, caiu. Caiu. Agora, a palavra de Deus diz que se o justo cair, não ficará prostrado. Só quero deixar claro aos irmãos aqui. Claro, a gente já falou algumas vezes, algumas pessoas falam, né? Está escrito que o cair é do homem, levantar é de Deus. Não está escrito assim, amados. Não tem esse versículo, o cair é do homem, levantar é de Deus, tá? Não tem. Mas a gente fala porque a gente quer, trazer um resumo, não é? Só para a pessoa entender logo. Por quê? Porque o Senhor disse, se o justo cair, não ficará prostrado. O justo cairá, mas não ficará prostrado. O Senhor sustenta pela mão. E Davi caiu. Mas ele não quebrou o compromisso com Deus, ou seja, ele não fugiu do compromisso. Ele não se esqueceu de Deus. Pelo contrário, você sabe que ele errou com Betseba, cometeu o pecado com essa mulher, não é? Ele fez o que era errado. Você lembra que ele colocou o marido dessa mulher? Ele colocou essa mulher, o marido dela, de frente da batalha. Colocou de frente da batalha. Você lembra que Davi colocou? Quer dizer, para que o marido morresse, para que ele ficasse com essa mulher. Olha só que coisa. Olha que situação. Ele olhou para a mulher, cobiçou, não é? Porque a mulher estava tomando banho. Ele olhou pela janela. Quando viu aquela mulher formosa, então ele ficou. E assim ele não resistiu. E no dia da batalha pediu para colocar o marido daquela mulher, a qual ele estava ali olhando, de frente da batalha, para que ele morresse, para que ele fosse atingido e o caminho ficasse livre para ele. Então ele coabita com a mulher, tem um filho, mas o filho morre. Ele chora amargamente, chora muito. Mas uma coisa é certa, amados,
Davi, ele cometeu o seu erro, cometeu o seu pecado, mas não escondeu de Deus. Ele não escondeu o seu pecado. Ele não escondeu. Quando foi confrontado, ele disse: pequei contra o Senhor. Pequei contra ti, Senhor. Pequei. Contra o Senhor eu pequei. Davi abriu a boca para falar para Deus. Ele não disse: não, Senhor, que é isso? Fiz isso não, Senhor, não. Ele não escondeu. Ele foi sincero. Errei. Pequei. Pequei. Pequei contra ti, Senhor. Então Davi, ele se mostra arrependido perante o Senhor. Porque ele sabe que Deus, ele olha para um coração assim. Como está escrito no Salmo 51, versículo 17, você pode ver aí comigo. Salmo 51, versículo 17. Presta atenção. Olha o que está escrito, meus amados. Salmo 51, versículo 17. Ele diz: aleluia. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Repito, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então é desse coração que Davi está falando. E é esse coração que Davi apresenta a Deus. E o Senhor, ele vê sinceridade no coração de Davi e o recebe. E o perdoa, sabe, amados? E o perdoa. Não adianta alguém dizer: não, mas o que ele fez foi muito sério, como é que pode fazer isso, etc. e tal. Como é que Deus perdoa um negócio desse? Deus perdoou o teu pecado? Deus perdoa você com essa língua ferina, tagarela que é? Deus perdoa? Deus perdoa tanta coisa. Deus perdoa tanta coisa. E já perdoou tanta gente. Hein? Creio que todos já receberam perdão de Deus em algum momento. Porque todos pecam, todos pecaram, todos erraram. E a misericórdia de Deus é muito grande. Porque se Deus fosse exterminar todo mundo por causa do pecado que cometesse, ninguém estaria vivo. Não existiria mais ninguém na terra. Mas Deus é bom, misericordioso, entende? Compassivo. Ele dá oportunidade para que você se arrependa. Ele dá oportunidade para que você volte atrás, para que você se reconcilie com Ele. E Davi fez isso, irmãos. Davi fez isso. Porque na realidade, Deus não procura perfeitos. Não procura perfeitos. Porque Ele sabe que não tem perfeito na terra. Mas Ele procura coração quebrantado. É disso que eu estou falando para você. Deus, ele procura coração quebrantado. Como é que está teu coração perante Deus? Coração sincero, contrito. E Deus olha para esse coração e diz: você está sendo sincero ou sincera? Eu te perdoo e te aceito de volta. Assim como o pai recebeu o filho pródigo, coração aberto. Sabe? O poder de Deus, queridos irmãos, ele restaura, sabe? Ele restaura aqueles que se arrependem. Aqueles que se arrependem de verdade. Quando há um arrependimento verdadeiro, o Senhor, ele manifesta o seu poder sobre esta vida. Então faça isso, se arrependa, abra seu coração. Abra seu coração perante Deus. Abra seu coração, porque olhando para Davi, Davi é um retrato de uma fé ousada. Primeiro ponto, uma fé ousada. Um homem de fé, sabe, de coragem, que foi para cima, que não temeu aos gigantes. Isso é fé, irmãos. É fé. Davi é um retrato de
de uma adoração viva, uma adoração, sincera, uma adoração que vem da alma, uma adoração que realmente reconhece aquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Porque Davi reconheceu. Ele tinha consigo isso, essa adoração viva. Não era uma adoração de fachada, de momento, de faz de conta. Não, era uma adoração sincera, diária. Uma adoração viva. E é isso que Deus quer. Os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Davi é o retrato de uma humildade, sabe? Uma humildade que se rende a Deus, que se rende ao Senhor, que reconhece o seu poder, que sabe da sua pequenez. Pequei, errei, fiz errado, cometi essa falha. Se coloca diante de Deus. Quando você vê os salmos de Davi, você vê muito ele falando sobre isso. Ele se derrama perante Deus, amados. Se quebranta perante o Senhor, sabe? Com suas palavras. E Deus, ele olha tudo isso. Ele olha tudo isso. Ele vê. Ele vê a sinceridade da alma. O que o espírito de Davi está passando naquele momento. Porque o poder de Deus, ele se revela naqueles que não se escondem, sabe? Quando caem. Preste atenção. O poder de Deus se revela na vida daqueles que não se escondem quando caem. Não se escondem quando caem. Mas, ao caírem, eles correm para Deus. Eles correm para o Senhor. Aleluia. Então o poder de Deus se manifesta nessa vida. Você caiu, você errou, você falhou, mas veja, Deus está vendo que você está correndo para Ele, dizendo: Senhor, errei, pequei, falhei contra Ti. Então o poder de Deus vai e se revela a você. Por você estar sendo sincero, sincera e abrindo o coração para o próprio Deus, a quem você errou, diante de quem você pecou. Entende? Então você tem que se preocupar com Deus. Não fica aí, meu Deus, eu falhei, pequei, agora eu tenho que falar para todo mundo, tenho que chegar no meio da igreja e dizer: igreja, eu errei. Para ser o quê? Motivo de chacota dos outros, dos irmãos linguarudos? Dos irmãos que de repente estão piores do que você? Porque quando você percebe alguém, sabe, desculpa a expressão que eu vou falar agora, mas quando você vê alguém arrotando santidade, porque tem gente que é assim, irmãos, tem gente que olha, ela fala de um jeito como se todo mundo fosse, sabe, todo mundo fosse a pior espécie da face da terra, de tanto pecado, e ela fosse o exemplo de pureza, porque quando fala do próximo é boca cheia, e você não percebe essa pessoa dizendo assim: olha, fulana fez isso, tá, que ela comente sobre o erro de alguém, pode até comentar, rapaz, fulano errou, pecou, e ela, sendo humilde, ela poderia dizer assim: mas ninguém está livre, né? Podia ser você, eu, qualquer um de nós. Quem sou eu para julgá-la? Quantos erros eu cometo? Não é cometi, não, eu cometo. Quantos erros eu cometo? Porque tem gente que fica nessa. Quantos erros já cometi, como se não cometesse mais. Então, queridos, é ser humilde. Eu erro, eu falho, eu peco. Muitas vezes fico em falta com Deus. E aí você vai para Deus, conversa com Deus no teu particular, e o Senhor que te vê em secreto, Ele te abençoará. Amém? Então, se você de repente, no seu dia a dia, tem enfrentado os seus gigantes, como Davi enfrentou,
Se de repente você tem falhado, tem errado, como Davi errou também, e de repente você até se afasta de Deus com vergonha. Não, eu errei, pequei, cometi uma falha, eu nem quero participar, eu nem quero ouvir a palavra, nem quero orar, nem quero, sabe? Porque eu estou com vergonha de Deus. Não, faça isso não. Não faça isso não. Faça o que Davi disse para Deus, como Davi orou. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Davi pediu um coração puro a Deus. Peça também ao Senhor, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Porque o poder de Deus, ele não está em quem nunca erra. Entendeu? O poder de Deus não está em quem nunca erra, mas em quem se arrepende de verdade, amados. E volta, sabe, para o altar, para a comunhão. Você se arrepende e você volta. Se arrependeu do seu erro, então você volta à comunhão com Deus e o Senhor te recebe com alegria. E tudo fica bem. E o Senhor não é ser humano que fica, você está pensando que estou esquecendo? Você fez isso aquele dia, eu te perdoei, mas eu estou aqui, viu? Eu lembro muito bem, parará, parará, começa a passar na cara da pessoa, porque o ser humano é assim, eu te perdoei, mas pensa que eu esqueci? Aí começa a falar tudo, quer dizer, maltrata a pessoa, trazendo à tona tudo de novo. Então Deus, ele te perdoa e lança no mar do esquecimento esse erro, esse pecado, e vida que segue. Agora sua mente está tranquila, seu coração está tranquilo, seu subconsciente está em paz. Diga glória a Deus. Se você crê e recebe essa palavra, diga: eu creio e recebo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Meus amados, eu quero orar a Deus agora, por todos os irmãos. Quero orar por você, pela sua família, pelo seu lar. Vamos colocar tudo e todos perante Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido e Pai amado, Senhor dos exércitos, aqui estamos nós. Eu quero bendizer teu nome, quero te agradecer por esse momento, essa comunhão, porque estamos aqui, Senhor, unidos e reunidos em teu nome. É muito bom, Senhor, te louvar, te adorar. É muito bom receber aquilo que o Senhor tem para nós. Davi, um grande exemplo de adorador, de um homem de fé, de coragem, de ousadia, de humildade, um coração quebrantado, o qual agradou ao Senhor. Um homem que teve o coração segundo o seu Pai. Aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor estenda a tua mão sobre nós e venha, meu Pai, tirar todo o peso, toda angústia, todo cansaço espiritual, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que maltrata, tira de nós, Pai. Queremos estar bem perante o Senhor todos os dias. Queremos viver bem nos teus caminhos, fazendo a tua vontade, te adorando, ouvindo a tua voz, sendo cristãos de verdade, homens e mulheres de Deus que têm intimidade contigo. Porque, Senhor, de nada adianta se não formos adoradores por excelência. Por isso eu te peço que o Senhor faça com que cada um reconheça sua falha, seu erro, seu pecado e se volte para o Senhor de todo o coração. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É preciso que haja arrependimento, é preciso que haja reconciliação com Deus. A gente pede isso, pede aquilo, queremos isso, queremos aquilo, mas muitas vezes esquecemos de pedir perdão, de pedir: Senhor, limpa meu coração, minha alma, limpa meu ser. Hoje eu só quero pedir para que o Senhor trabalhe no meu coração, meu Pai, no meu espírito. Trabalha dentro de mim, Senhor. É isso que eu te peço hoje para mim e para todos. E te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus
querido e querida, gente boa de Deus, quero dizer a todos que, pela graça de Deus, com a misericórdia do Senhor, estaremos aqui amanhã às 7 horas da noite. Esteja comigo, participe para receber mais uma palavra poderosa, tá bom? E desejo a vocês uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite muito abençoada. E claro que o amanhã seja melhor do que hoje, tá bom? Se cuide e não esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos amados, minhas ovelhas queridas, boa noite, shalom para todos.